Gente, então, para o estudo de hoje, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versículos 23 ao 28. E também a gente vai ler o capítulo 3, do 1 ao 6. Cadê o Mauro? Mauro. Tá. Acho que não ligou aí. Marcos 2, do 23 ao 28. Deixa que eu passo. Tá. Tá desligado. Tá saindo laser, aperta no meio. Acho que ele tá desligado aí, ó. Ah, moleque, bom. Show. Então tá, todos acharam? Então vamos à leitura. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: "Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado?" Ele respondeu: "Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer. E os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado." Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Depois, Jesus lhes perguntou: "O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar?" Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Vamos orar, pessoal. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui na Tua Santa Igreja, Pai, por nos permitir estar aqui falando da Tua palavra, Senhor, das Tuas promessas. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê entendimento, Pai, para que possamos aplicar essa Tua mensagem no dia. Muito obrigado. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Gente, o estudo de hoje eu dei o nome de O Senhor de Todos os Dias. Algo interessante de se perceber aqui no Evangelho de Marcos é de que ele não registra muitos sermões de Jesus, como Mateus e Lucas, por exemplo, né? Pois ele se concentra em descrever as atividades de Jesus, onde ele supre as necessidades físicas e espirituais de todos os tipos de pessoas. E o seu objetivo aqui está no que Jesus fez, tanto que as suas narrativas elas são muito claras, muito objetivas. E sobre a passagem que acabamos de ler,
menciona uma situação que Jesus passou em um sábado. E olha só que interessante, está relacionado com o quarto mandamento, que inclusive, nós estamos fazendo uma série de estudos aqui na Aliança, e isso é muito legal, pois vamos ver como que Jesus se relacionou com a sua lei. E lembrando que o problema não é a lei de Deus, pois ela é boa, perfeita e agradável. O problema é sempre a distorção que o homem e o seu pecado faz. Então, os líderes religiosos daquela época, eles haviam criado muitas barreiras em torno dessa lei, acrescentando uma série de regras específicas. Havia, assim, inúmeras atividades que as pessoas elas não podiam fazer no dia de sábado. Entre elas estava colher espigas, justamente aquilo que os fariseus estavam acusando Jesus, e os discípulos de estarem fazendo. Só para vocês terem uma ideia do cúmulo, que era acerca dessas leis criadas por eles, que era proibido, por exemplo, cuspir no chão no dia de sábado, pois fazendo isso, a saliva iria produzir um lodo, barro, que era mais uma das coisas impostas por eles, que era proibido de fazer no dia de sábado. E olhem que interessante, vocês devem lembrar de uma passagem quando que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, fez barro com a sua saliva e colocou nos olhos de um cego, para curá-lo, justamente num dia de sábado. E o que Jesus estava mostrando ali? Ele estava mostrando que fazer o bem não deve ser proibido. Era essa a mensagem que ele estava passando para os fariseus. E como vemos ali no versículo 23, certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. E olhem que interessante, gente, é importante frisar aqui que além de colher espigas no dia de sábado, os discípulos eles também estavam com fome, conforme o relato de Mateus 12:1, que diz: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Tanto Mateus como Marcos, e se lermos também no Evangelho de Lucas, uma coisa fica muito clara. Os discípulos eles não estavam fazendo algo proibido na lei, nessa lei que os mestres tanto defendiam. Pois lá em Deuteronômio 23, dos versículos 24 e 25, vai dizer isso aqui, ó: se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer todas as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em uma cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Então, pessoal, podia passar por uma vinha, ou por uma roça, e se estivesse com fome, comer. Só não podia o quê? Não podia levar para casa. Então, diante disso, é preciso interpretar a Bíblia de modo que não se caia em contos, pois os fariseus eles estavam utilizando justamente essa lei para oprimir as pessoas. Não muito diferente, dos dias atuais. Conforme muitas denominações ali fora, que a gente vê, infelizmente, que dizem usar, que dizem falar, a palavra de Deus agem, não é mesmo? E assim, gente, quando a gente se depara, com certas coisas que acontecem em certas igrejas, a gente fica chocado, de verdade.
Nesse período que eu e a minha esposa Eliane, nós estamos aqui na Aliança, nós já ouvimos assim muitas histórias, muitos relatos, quando a gente passa o estudo do Abismo Ligado. Histórias assim de ex-membros, né, dessas igrejas que eram oprimidos, né? E essas pessoas, elas pegavam o quê? Pegavam versículos pontuais para colocar medo nas pessoas. Justamente o que os fariseus faziam naquela época. Principalmente em relação à contribuição, que é sempre um grande tabu, né? E aqui na Aliança a gente trata de uma forma sempre muito transparente. Por quê? Porque aqui na Aliança, as pessoas, a gente incentiva os membros, nós somos incentivados a estudarem a Bíblia, a estudar a Palavra de Deus. Os líderes da igreja, né, eles têm uma certa paciência conosco, carinho, compaixão, não é mesmo? Cada um de vocês aqui pode comprovar isso. Ou seja, é uma verdadeira comunidade que segue, né, o que Jesus pregava. Dando sequência aí, nos versículos 24, 25 e 26, vai dizer então: os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Aqui vemos então, gente, o quê? Que o que fez Jesus trazer à tona essa história de Davi e seus companheiros, né, que comeram o pão que somente os sacerdotes podiam comer, foi o quê? Foi o conhecimento pleno da palavra. E em um mundo, né, que estamos hoje, onde o conhecimento é algo assim tão crucial para atingir objetivos dessa vida, de qualquer pessoa, seja num curso superior, seja numa empresa, até no mundo dos negócios, né? Aquele que é o conhecimento mais importante que existe, que é o conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes, pessoal, é negligenciado. Ou nós damos as desculpas mais esfarrapadas para não achar tempo de estudar a Bíblia, como é preciso e como é necessário. Vamos imaginar aqui, gente, uma situação. Imaginemos que vocês amanhã, no seu trabalho, no seu negócio, vocês tivessem uma oportunidade de aumentarem em 20% os rendimentos, né, dos seus ganhos. Mas para isso, vocês iriam ter que se dedicar 1 hora por dia, né, durante 1 ano, para estudar um livro, fazer um curso online. O que vocês acham? Creio que muitos aqui topariam, não é mesmo? Mas e por que quando é para estudar a palavra de Deus, que é a coisa mais importante que existe, nós não tiramos esse tempo de qualidade com o nosso Criador? Que fica essa reflexão, né, para a gente refletir durante a semana sobre isso, né, gente? Para as coisas do mundo a gente acha tempo, mas para as coisas de Deus nós damos desculpas. E nos versículos 27 e 28 vai dizer então: e então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Aqui Jesus, claramente, ele reivindica uma posição igual a Deus, que era quem havia instituído o sábado. E com certeza, né, fazendo isso, ele deve ter deixado os mestres da lei
muito furiosos. Pois bem, não contente da lição que tinha passado aos fariseus, né? Jesus então aproveitou uma outra oportunidade quando estava na sinagoga. E adivinhe, no dia de sábado. Se Jesus também não era fácil, né? Pegava pesado com o povo. Ele estava disposto a mostrar para os ditos mestres, né, que o que eles estavam pregando era errado. Vamos acompanhar a leitura agora de Marcos 3, 1 ao 6. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matar. Aqui, gente, os oponentes de Jesus, né, eles encontraram outra oportunidade para acusá-lo de desobedecer o sábado. Nessa ocasião, né, de curar a mão atrofiada de um homem. O ato em si de curar ao sábado era permitido pelos rabinos, mas somente em casos de vida ou morte. E este claramente não era o caso, né? Diante disso, Jesus podia ver o coração endurecido daquelas pessoas, e foi isso que o deixou mais irado. Então, pessoal, o sábado judaico, né, ele tinha se transformado no quê naquela época? Num verdadeiro fardo para o homem. Os corações daqueles líderes, eles estavam tão atrofiados quanto a mão daquele homem. E tudo isso por causa das regras criadas e impostas pelos fariseus. Isso acabava gerando o quê? Gerava um certo peso no povo, insegurança, ansiedade e opressão também, né? E, gente, por que tudo isso acontecia? Por causa da religião. E é preciso entender muito bem a diferença entre religião e evangelho de Cristo. A maioria das pessoas no mundo, né, que a gente se relaciona em si, acredita que se existe um Deus, nos relacionamos com Ele sendo bons. Algumas religiões vão dizer, então, que se tem acesso a Deus entrando num determinado grupo e assumindo as características, né, de um membro daquela sociedade. Outras, mais espiritualistas, vão dizer que se tem acesso a Deus trabalhando para conquistar esse acesso, por meio de certas transformações da consciência. Outras, então, são legalistas e dizem que existe um código de conduta a se seguir, o passo a passo, né, e será salvo. Ou seja, apesar da diferença, entre elas, todas seguem a mesma lógica. Se eu fizer tudo o que é exigido, se eu obedecer a tudo, serei aceito. Aí, gente, deparamos com o quê? Com o Evangelho de Cristo, que não é apenas diferente, mas ele é totalmente oposto a tudo isso. E ele vai dizer o seguinte:
Sou plenamente aceito em Jesus Cristo, desde que tenha um arrependimento verdadeiro dos seus pecados e uma transformação na vida. E é por isso que eu o obedeço. Já dizia uma filósofa americana, uma das primeiras mulheres a estudar filosofia, a Beatrice Brutto, e ela vai dizer o seguinte, que o amor de Deus não é condicional. Não podemos fazer nada para merecê-lo. Por essa razão, é chamado de graça, e não precisamos fazer nada para ativá-lo. Já está lá. Qualquer amor que seja salvador precisa desse tipo absolutamente incondicional e livre. Somos salvos, Consequência da salvação é uma transformação em todas as áreas da nossa vida. A lógica da religião é intento mudar, ser perfeito, para ter a salvação, e isso não é evangelho. E lendo, observando e muitas vezes até criticando a atitude dos fariseus, é preciso tomar muito cuidado e fazer uma autoanálise das nossas atitudes e refletir para ver se não estamos tendo as mesmas atitudes dos fariseus. É importante analisar como a religião, muitas vezes pregada e disseminada na sociedade, procura passar uma mensagem do tipo que o propósito de obedecer à lei é assegurar que estamos bem aos olhos de Deus. É preciso saber exatamente o que tem que fazer. E, gente, eu confesso a vocês que na correria do meu dia a dia, a gente trabalha no ramo de floricultura. Eu trabalho tanto no automático que a gente se esquece muitas vezes de admirar o que Deus fez para nós, principalmente através da natureza, que é onde Ele mais se manifesta. A gente começa o dia, começamos regando as plantas, podando, adubando, e esquecemos de contemplar essas maravilhas. E eu estou falando da minha atividade, mas eu creio aqui que cada um de vocês também tem essa oportunidade, seja no trabalho de vocês, seja na sua casa, na sua família, através dos seus filhos, seus netos, seus pais, também de glorificar a Deus por isso. E muitas vezes a gente não faz isso, não agradece o nosso Criador. Por que isso acontece, gente? Porque, na verdade, a vida é tão agitada, é tão corrida, que a gente se esquece de fazer o principal. Nem é o básico, é o principal. De começar o dia com uma oração, agradecendo a Deus, colocando o nosso dia para que Ele conduza. E na vida cristã é assim. A lei de Deus funciona de uma maneira totalmente diferente, pois ela mostra a vida de amor que queremos viver diante de Deus, desse Deus que tanto fez por nós. Nos mostra de como servir aos outros, em vez de ficar pensando apenas em nós mesmos. Estudamos a lei de Deus e obedecemos a ela a fim de agradar o Senhor e ser imagem daquele que nos criou e nos redimiu, nos libertando das consequências do pecado. Então, pessoal, quando Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado, está dizendo o quê? Que Ele é o sábado. Ele é a fonte do descanso profundo de que tanto precisamos. Ele veio para mudar completamente a maneira como descansamos. Esse um dia por semana de descanso que guardamos
é somente um começo, né, do descanso divino que precisamos. E a fonte dele é Jesus. Quando Jesus diz que, como Senhor do sábado, Ele pode nos dar o descanso que buscamos, o que isso significa? Significa que quando Jesus nos chama a descansar, está nos chamando para tirar um tempo livre do trabalho, das preocupações de forma física e mental com regularidade. Deus criou o mundo e descansou no 7º dia, não é mesmo? Mas Deus fica cansado? Deus não fica cansado. Na verdade, o descansar de Deus se deve ao fato de Ele ter ficado plenamente satisfeito com o que fez, pois tudo o que fizera era bom. E quando entendemos que Jesus é o Senhor do sábado e de todos os dias da nossa vida, descansamos. E esse descanso é um descanso profundo. E muitas vezes trabalhamos tanto, mas tanto, para provar a nós mesmos e a convencer a Deus e aos outros que somos uma boa pessoa. E isso é preocupante. É preocupante e nunca terá fim, a menos que descansamos no Evangelho de Cristo. Assim como Deus completou a obra que fez na criação do mundo, Ele descansou. Jesus também completou a sua obra na cruz, quando disse, está consumado. E aí, pessoal, nós podemos descansar. Jesus já estava falando daquilo que deixa realmente cansados, da necessidade de provar a nós mesmos, pois aquilo que somos ou fazemos nunca é bom. Jesus estava falando que essa obra estava consumada, pois Ele viveu a vida que deveríamos ter vivido e morreu a morte que deveríamos ter morrido. E se depositamos a nossa confiança na obra consumada por Jesus, sabemos que Deus está satisfeito com nós e podemos ficar satisfeitos com a vida. Nós podemos tirar quantas férias quisermos, mas se não conseguirmos alcançar descanso para a nossa alma, ou seja, descanso naquilo que Cristo fez na cruz, jamais vamos descansar verdadeiramente. Na cruz, Jesus viveu a experiência inquietante da separação de Deus, para que possamos ter descanso profundo de saber que Ele nos ama e que nossos pecados estão perdoados. Jesus também disse lá em Mateus 11, do 28 ao 30, só um pouquinho. Não precisa abrir, eu salvei aqui, vamos ver se vai abrir. Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Num sentido mais literal, o jugo ao qual Jesus se refere era uma peça de madeira que era colocada no pescoço dos animais de carga, como bois. Aqui na nossa região a gente conhece como o quê? Como canga, Isso aí. Para quê? Para que possam trabalhar juntos, dividindo, os esforços. E num sentido figurado, Jesus convida a aceitar a sua mensagem, ensinamentos, mandamentos, fazendo com que Ele seja realmente o Senhor de todos os dias da nossa vida. Seria mais ou menos como
estar dirigindo em uma estrada muito perigosa, né? Onde a gente estivesse cansado e Jesus assumisse a direção, colocasse a gente no banco do carona para que pudéssemos descansar, confiando que chegaríamos ao destino traçado. Jesus não nos deu um dia de descanso, mas na sua presença encontramos descanso para nossas almas todos os dias. Que possamos, gente, então, depois desse estudo, entender que existe uma verdade e ela está na palavra de Deus, e não em leis criadas por homens. E que essa verdade, ela está a nosso dispor a todo momento. Mas, infelizmente, o que acontece? Nós não valorizamos ela como deveríamos. Que nossa vida encontre a paz e o descanso que Cristo oferece todos os dias, não em leis humanas, mas na sua graça. E que por meio da sua graça, aí sim, a nossa vida seja transformada em uma nova criatura. E nesse momento, que encontramos o verdadeiro significado de se relacionar com Jesus verdadeiramente. Realmente fazer com que Jesus seja não somente o Senhor dos nossos domingos, Como a Andressa na oração ela falou, cristãos de domingo, Que Ele não seja somente o Senhor dos nossos domingos, mas sim que Ele seja o Senhor de todos os dias da nossa vida, nos guiando, nos protegendo e nos orientando através do Espírito Santo. Pessoal, abaixem suas cabeças agora e meditem aqui no que foi falado aqui hoje, Vamos fazer uma pequena reflexão. A vida que estamos levando, está agradando a Deus? Vamos fazer essas perguntas para nós. Se por algum motivo tenha algo no seu coração que está te bloqueando para ter um relacionamento mais íntimo com Jesus, coloque essa questão aos pés dele e peça, gente, que ele o auxilie, que com certeza vai te ajudar. Confie nas promessas de Jesus e tenha consciência e fé de que Ele já pagou a nossa conta, mesmo sem a gente merecer, e está te convidando para que você tenha um relacionamento maravilhoso com Ele, através do seu arrependimento verdadeiro e através da mudança da sua vida, tendo uma vida plena em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado por ser esse Deus criador de todas as coisas, Pai. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas, Deus. E que possamos, Senhor, colocar em prática os Teus ensinamentos, Pai. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Te agradecemos, Pai, e te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente semana.